Vamos lá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no 310 Podcast, que é, digamos assim, apresentado, né, por mim, professor Gabriel Paes, professor Dr. Haroldo Santana, aqui no Instituto Biodesp, com um convidado super especial, acho que é o primeiro fisioterapeuta que vem aqui colaborar com o podcast. A Haroldo já vai fazer a apresentação, mas fiquem aí, já deixa aquela dica do like, a inscrição no canal para quem estiver no YouTube, e a gente poder compartilhar conhecimento de qualidade cada vez com mais profissionais, até mesmo com nossos clientes. Isso aí, galera. Mais um podcast aqui, 3 de 10. Todos sabem que esse nome é uma pequena brincadeira que nós fizemos. O nosso intuito aqui sempre é tornar cada vez mais acessível a informação técnica e também as experiências dos nossos convidados, trazer conteúdo relevante tanto para o público que é da área da saúde, os profissionais, e também trazer informações para o público leigo. Então hoje a gente tem um prazer imenso aqui de ter o nosso grande fisioterapeuta Vinícius, que vou pedir para ele se apresentar, mas é um profissional que, como todos os outros que nós trouxemos aqui, é um profissional que acredita nos mesmos princípios e valores que nós aqui do Instituto acreditamos, e isso eu acho que é um grande diferencial desse podcast, né? A gente trazer convidados que também acreditam na questão da capacitação, de entregar algo de excelência para os clientes e para os pacientes. Então, Vinícius, é um prazer imenso tê-lo aqui. Fica à vontade para se apresentar e a gente começa a nossa resenha já já. Bom, gostaria muito de agradecer o convite do professor Haroldo, do Gabriel. A primeira coisa que eu gostaria de parabenizá-los é o nome, realmente fantástico, a gente estava falando isso aqui agora. 3 de 10 é com uma pitada de ironia, mas acho que cabe muito para o que a gente tem que falar no quesito treinamento e reabilitação, né? Bom, para quem não me conhece, eu não sou tão famoso como esses dois caras que estão aqui na minha frente, mas meu nome é Vinícius Santos. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui criado no interior de São Paulo, em Lorena, numa cidade muito pequena. E acabei fazendo a faculdade em Campinas, fiz PUC de Campinas, depois eu fui morar na capital em São Paulo fazendo especialização lá na Santa Casa de São Paulo, que é um berço da ortopedia assim, muito forte, né, com muitos médicos, inclusive de renome. E depois disso, vim morar no Rio na cara e na coragem, assim. Realmente eu não conhecia ninguém. Vim para não pagar aluguel, morar com os meus avós e minha tia para não pagar aluguel, porque se eu ficasse em São Paulo, eu teria que pagar aluguel e arrumar um emprego, provavelmente até ganhando mais do que no Rio de Janeiro, mas eu quis viver o sonho de vir morar no Rio de Janeiro. Vim em 2011 para cá e tô aí na luta esse tempo todo. Graças a Deus as coisas foram acontecendo. E aí, ao longo do podcast, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre tudo que eu fiz aqui no Rio Vinícius, até então. Desculpa te interromper, fala um pouquinho da clínica, né, da Vince. Cara, a história da clínica foi o seguinte: em 2015, eu tinha trabalhado em 2013 e 2014 num projeto de categorias de base da seleção de vôlei de praia, junto com o fisioterapeuta Marcos Serquis, que é meu sócio. A Fabiana, que é a minha outra sócia, eu fiz Santa Casa em São Paulo com ela. E aí a Fabi veio, logo depois que eu vim para o Rio, ela veio morar no Rio também por outros motivos, não por minha influência. O Marco eu trabalhei em 2013 e 2014 e o Fábio Feitosa também trabalhava na seleção de vôlei de praia adulta. Nós éramos 4 fisioterapeutas que resolvemos realmente dividir um espaço para poder atender na Zona Sul. Então a gente abriu uma sala pequena. Geralmente era no máximo 2 fisioterapeutas que iam lá atender, então a gente tinha 2 macas, um espacinho pequeno de cinésio e uma outra salinha de avaliação reservada, uma sala bem pequena ali na Praia de Botafogo. E aí as coisas foram acontecendo ao longo dos anos. Depois de 3 anos a gente pegou a sala do lado, ampliou e a gente ficou lá por 9 anos, né? E aí nesse ano, agora em fevereiro de 2025, a gente se mudou, saiu da Praia de Botafogo, foi para a Praia do Flamengo. E aí fomos para um lugar 3 vezes maior, né? Então a gente saiu de 60 metros quadrados para 174 agora. Então, resumidamente, essa é a história da Vince. Na verdade, eu sou suspeito a falar sobre a Vince, que eu sou cliente, né? Espero não ser cliente por muito tempo, mas não há dúvidas que é um dos centros de referência de fisioterapia esportiva aqui no Rio de Janeiro, né? Desenvolvem um trabalho que é singular na área. São profissionais que unem bem aqui, né, a questão técnica com a questão prática, que não só na educação física, mas na fisioterapia é um grande desafio. Além de ter uma experiência muito grande, né? O Vinícius também é professor, né? Não somente está ali no chão da clínica, mas também
tem uma atuação relevante na parte acadêmica. Fala um pouco também ali da sua continuação, né, pós-graduação, que eu acho que isso aí também é interessante, até para... Aqui também é um podcast de inspiração, né? Então, a gente não fala só para profissional de educação física, né? Tem vários fisioterapeutas que assistem também. Então, acho que falar um pouco sobre essa continuação, pós-graduação, né? O que você foi fazendo e construindo até ter a clínica, mas não somente pela clínica, mas pela sua formação acadêmica, é legal porque é uma história inspiradora, né? Foi desafiador você sair de São Paulo e vir para o Rio, sair da zona de conforto, provavelmente isso não é fácil, mas acho que valeu e está valendo muito a pena, né? Cara, assim, é legal contar as vitórias, né? Eu também gosto de contar as derrotas, mas Sim. realmente quando a gente conta as vitórias, pelo menos pra mim, é motivo realmente de muito orgulho. Quando eu cheguei em 2011, eu não conhecia ninguém, cara, eu acabei a especialização, falei, pra arrumar emprego mais fácil, é mais fácil em estúdio de Pilates. Então eu fiz a formação do Pilates, lá na Metacorpus, em São Paulo. E aí me mudei pro Rio. E na primeira semana, cara, eu imprimi uns 5, 6 currículos assim, olhei no Google onde tinha estúdio de Pilates que ficava próximo da minha casa em Copacabana e fui batendo de porta em porta nos estúdios, entregando meu currículo impresso. Falei, tô me mudando pro Rio de Janeiro agora, tal, não conheço ninguém. E entreguei uns 4, 5 locais ali próximos de casa, nunca ninguém entrou em contato comigo. E aí, essa foi a minha primeira semana no Rio de Janeiro. Na segunda semana no Rio de Janeiro, eu mandei um e-mail para um cara que eu tinha conhecido 2 meses atrás num congresso internacional que eu tinha vindo aqui. E essa história também é legal, que eu acho que essa é motivo pra gente realmente não ter timidez nenhuma. Eu era um adolescente muito tímido, né? E ao longo dos anos, quando eu fui fazer faculdade fora, tal, comecei a ficar cara de pau. Um mês antes de acabar a especialização, lá em São Paulo, eu vim para um congresso no Rio. E aí o Kevin Wilk, que é um cara assim das antigas, que ali é muito pesquisa com prática clínica, ele deu uma palestra. E aí eu queria fazer uma pergunta, só que todos os meus professores da Santa Casa estavam lá no congresso e você tinha que levantar e ir lá no microfone na frente fazer a pergunta. Então eu estava muito inseguro, falei, cara, vou, não vou, levantei. Cheguei no microfone e fiz uma pergunta para ele em português, não tive a cara de pau e o nervosismo para falar em inglês, e aí teve uma tradutora, perguntei sobre a utilização do laser, né, no pós-operatório de ombro que ele estava falando. Ele respondeu, foi educado, eu sentei de novo no meu lugar. Na hora que eu sentei, um cara na minha frente falou assim, pô, irmão, em relação à sua pergunta, e eu vi que o cara era carioca, falou que utilizava também, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, você é daqui do Rio? Eu sou. Eu falei, eu tô em São Paulo, mas tô querendo me mudar aqui mês que vem pro Rio, não conheço ninguém. Aí ele deu o cartão dele. Então, na minha segunda semana morando no Rio de Janeiro, eu mandei e-mail para esse cara. Fui lá conversar com o cara e assim eu consegui meu primeiro emprego. Então, eu comecei a trabalhar numa clínica na Barra da Tijuca. Trabalhei durante 1 ano e pouquinho lá. Acabei saindo. E logo depois eu acabei conseguindo o emprego na seleção de vôlei, que aí é uma história bizarra também, assim, muito maneira, que talvez valha a pena ser contada. E aí eu trabalhei durante 2 anos na seleção. Como é que eu consegui o emprego na seleção? Em 2006, eu estava no 2º ano da faculdade e fui eu e a minha saudosa vovó para a Europa, só eu e minha avó. Era a Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Não tinha voo direto, porque era em julho. Não tinha voo direto Rio-Europa. A gente teve que ir Rio-Buenos Aires, Buenos Aires-Roma. Nossa. Na ida Rio-Buenos Aires, a gente foi com a seleção adulta de vôlei. E sentou eu, a minha avó e um cara da comissão técnica do lado da minha avó. Do jeito que o cara sentou, a minha avó já puxou o assunto, né? Oi, tudo bem? Que não sei o quê. Adivinha quem era? Era o fisioterapeuta. Era o Fiapo. Conheci o Fiapo. O Fiapo. E aí, apresentou. Eu falei, tudo bem, cara? Eu tô na faculdade de fisioterapia. Tava no 2º ano da faculdade. Aí troquei ideia com o cara contou a história de vida dele, muito similar a mim. Ou seja, eu não fui jogador de futebol, ele não foi jogador de vôlei. E os dois quiseram fazer fisioterapia para um dia atuar na área que sempre tiveram interesse. E aí, conversando, batendo papo, acabou o voo, tchau, não peguei contato nem nada. Nessa época que eu tava, aí volta agora no tempo, acelera o tempo. Em 2012, quando eu tava trabalhando nessa clínica, eu tava muito infeliz, por vários motivos. Clínica bem ruim, inclusive. Aí, o cara chegou, eu lembrei dele, falei, pô, eu conheço um cara. Procurei no Google, achei um e-mail dele, da clínica dele e o Facebook dele. Aí a mesma mensagem eu mandei nos dois, inbox no Facebook e e-mail, falando,
viajamos em 2006, tô morando no Rio de Janeiro, gostaria muito de bater um papo com você sobre. Ele demorou 4 meses para responder. Quando ele respondeu, já era Olimpíada de Londres. Ele estava nas Olimpíadas. Ô Vinícius, estou nas Olimpíadas de Londres, não sei por que a sua mensagem ficou oculta aqui no Facebook, isso. Mas eu não tinha visto. Me desculpa, eu não lembro de você, são muitas viagens, mas, pô, vamos combinar de bater um papo, sim. E aí, quando ele voltou, eu fui lá no treino da Urca, do time do Bernardinho, que ele era fisioterapeuta também, assisti o treino, ele me recebeu, contou toda a história que ele tinha contado no avião de novo. Eu vi os atendimentos dele ali, eu lembro até da Jussiele, que era central, ele atendendo a Jussiele, fiquei ali batendo papo com ele. E falei, cara, eu não conheço ninguém, eu já fiz faculdade de Campinas, a especialização, já fiz curso de Mulligan, já tinha feito alguns cursos, fui a congresso. Tô trabalhando numa clínica, mas cara, minha paixão é esporte, eu gostaria muito de trabalhar. Então, se você souber de alguma coisa, conhecer. Não, Vinícius, claro, pode deixar. Há 3 meses atrás, se você tivesse falado comigo, eu te indicaria para um trabalho na seleção de vôlei de praia, que eu botei um estagiário meu. Esse estagiário é o Marco, meu sócio hoje em dia. Falei, tá. Pô, beleza, obrigado. Aquela coisa, né? Sim. Todo mundo pede, não vai rolar nada. Cara, passaram 3, 4 meses depois, ele me mandou uma mensagem no Facebook. Eu estava sentado no cursinho preparatório para concurso público que eu estava estudando para fisioterapeutas. E aí ele mandou uma mensagem para mim. Falou, Vinícius, pintou uma oportunidade na CBV de praia. Se te interessar, me liga nesse número. Eu saí na hora da aula, liguei para ele. Falou, Vinícius, não sei que salário, não sei carga horária, não sei nada. Quem pediu indicação foi um ex-estagiário meu que eu já tinha colocado lá. Se quiser, liga para ele e pergunta. Liguei, fiquei meia hora no telefone com esse cara, que é o Marco. E, resumidamente, deu certo e fui trabalhar na seleção de vôlei de praia assim, cara. Então, a história é muito bizarra e eu já encontrei o Fiapo várias vezes depois e perguntei, por que, cara, que você me indicou? Você não sabia nem se eu era bom ou não? Ele falou, Vinícius, eu senti firmeza, cara. É o feeling. Eu senti firmeza de como você conversou, eu vi que você seria um cara que realmente poderia ajudar e foi por isso que eu te indiquei. Então, ele é um cara que eu sou muito grato, inclusive, né? Abriu as portas, assim, a gente tem que ser grato essas a quem histórias abre são porta. legais porque isso a gente ouve, né? As mesmas histórias com pessoas diferentes, nessa questão de ter essa coragem, né? De, pô, vou falar, vou fazer contato, fazer o network, né? Que é algo que a gente fala muito nos cursos, nos eventos. Cara, conversar com outros colegas, né? A nossa profissão da área de saúde tem muito... não vou conversar porque eu não quero mostrar o que eu faço, não quero criar uma concorrência. Na verdade, é o inverso, né? Quanto mais a gente compartilhar as nossas experiências, o nosso conhecimento, mais portas se abrirão para todos. Sem dúvida. Então, acho que é bem legal essa história. Acredito que com a grande maioria que está assistindo aqui, até tanto eu quanto o Gabriel, a gente também tem histórias similares, né? De oportunidade, abrir portas, de portas que se fecham também, portas que não se abrem. Mas, pô, parabéns, primeiro pela persistência, né? Porque eu acho que isso aí... Eu acho que a gente tem, até no mestrado e doutorado, lembra do Coburn, né? Sim, Cara, sim. isso foi interessante, porque na época do mestrado a gente tinha sempre o desejo de ter um parceiro pesquisador internacional nos artigos. Aí a primeira situação é que eu peguei uma passagem pro Selafis, porque eu sabia que o Whindersson ia apresentar um trabalho lá. Aí fiz um bate e volta. Cheguei às 9, apresentei o resumo, dei um jeito de conversar com ele, chamaram pro meu artigo e voltei meio-dia. E aí ele virou parceiro nosso, assim, de longa data depois disso. E a outra a gente foi, acho que foi um congresso, não foi? Foi no NSA em Vegas. Em Las Depois a gente foi pra Vegas. Califórnia. E aí a gente já tava meio que, sim, vamos pro congresso, mas a gente queria conhecer uma universidade norte-americana, centro de pesquisa. E a gente falou, a gente tá ali, vamos mandar e-mail, né? A gente mandou para mais 10 pessoas e quem respondeu foi o Coburn, né? O Jerry Coburn, que é uma das maiores autoridades em biomecânica no mundo. Cara, e o cara recebeu a gente. Passou o dia com a gente. Passou o dia com a gente, assim, sabe? E a gente, sim, não era ninguém, a gente mandou e-mail, cara. Sim. A gente mandou e-mail. O cara passou o dia com a gente. Assim, tipo, uma humildade. É muito bom você encontrar pessoas que, às vezes, por um simples ato, muda a vida da outra, né? Porque, assim, no seu caso, o cara foi lá, respondeu uma mensagem no Facebook, que é algo que hoje em dia é difícil as pessoas responderem, e ainda te deu uma oportunidade. Então, o recado que fica para todo mundo é, né, tentar sempre, né? E estreitar laços com outros profissionais. Eu acho que isso aí é a principal... Quem não é visto não é lembrado. É a principal mensagem. Eu, na época, mandei e-mail para muita gente, né, cara? Esse foi um dos casos. Mas eu mandei e-mail para muito fisioterapeuta famoso aqui do Rio. E nunca ninguém nem me respondeu. Sim. Não é assim, sinto muito, não vai dar. Não, nem resposta eu obtive.
Então, eu, graças a Deus, hoje talvez esteja numa posição um pouquinho diferente. Eu sei o que é passar por dificuldade, não conhecer ninguém e não ter oportunidade. Eu Sim. sei, porque eu passei por isso. Então, todo mundo que manda, cara, ou uma mensagem pra mim, ou e-mail pra clínica, ou Instagram da clínica, que eu sou o principal que responde, eu respondo todo mundo, cara. Ninguém passa batido. Óbvio que não dá pra ajudar todo mundo, né? Sim, mas só o fato de você responder já é uma Exato, ajuda. Eu respondo, falo, ó, manda o seu currículo, e-mail, um dia, se precisar, talvez a gente entre em contato. Mas eu faço questão de responder todo mundo, cara. Sim, isso aí é muito legal, cara. Porque só quem passa sabe o que é, né? Então, Exato. hoje, algumas pessoas que fecharam as portas para nós estão batendo na nossa porta também, né? Então, acho que é isso. A gente tem que abrir a porta para todo mundo e é isso que faz sentido para nossa profissão. Dando prosseguimento, então, Sim. só para quem não sabe, o Haroldo está fazendo a reabilitação da segunda cirurgia de LCA, do contralateral, não foi isso? No jiu-jitsu? Ligamento cruzado anterior e menisco. Menisco, com o pessoal da Vince. E eu queria que você falasse pra gente sobre as novidades em relação ao processo de recovery e rehab principalmente, né? A gente sabe que ele tá com equipamento diferenciado agora, acho que vale a pena falar sobre isso, porque você já tá na fisioterapia há muito tempo, e eu acho que em 10 anos o ciclo de evolução de tecnologia, ele é muito elevado, né? Se a gente parar pra pensar. Não somente de tecnologia, mas também até de técnica, abordagem, sim. Cara, é aquilo, né? A ciência, ela é contínua, né? E o quesito tecnologia, por conta dessa quantidade de informações, qualidade, enfim, e pesquisas, ele também vai aumentando de maneira exponencial. Óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de ficar adquirindo determinados aparelhos que não foram absolutamente nada testados, né? Mas no quesito reabilitação pós-operatória, não é nem tão novo assim, tá? Eu vou dizer que talvez o Game Ready ou o Crio Sport da Avanutri, talvez sejam as duas que são as mais famosas hoje em dia, que tem criocompressão, já deve estar no mercado pelo menos aí, cara, há uns 10 anos, tá? Porém, não é todo mundo que tem acesso. Primeiro, pelo custo, inclusive. É caro, o aparelho é bem caro, inclusive. O Game Ready hoje em dia completo é mais de 30 mil reais, tá? E o da Crio Sport hoje em dia você paga em torno aí de 18 mil. É um aparelho, cara, que ele gera compressão, né? Isso você pode botar uma compressão contínua ou uma compressão intermitente, com um resfriamento bem significativo, né? Que é o que a gente espera que aconteça. Não é aquela bolsinha de gelo que você vai botar em cima do joelho. No pós-operatório imediato, cara, isso é extremamente importante, tá? A literatura já é muito enfática, mostrando a diminuição do uso de opioides, a redução significativa da dor, tá? E a gente sabe hoje em dia que, além disso, num caso de pós-operatório de joelho, a inibição muscular artrogênica do quadríceps é uma coisa muito comum, né? Quem já atendeu um pós-operatório sabe que o quadríceps vira aquela geleia. O cara, um dia antes da cirurgia, tá com tônus, mas não é uma fraqueza, simplesmente é um desligamento, né? Inclusive a nível cortical não chega estímulo. E o gelo é um dos recursos que faz com que você diminua essa inibição muscular artrogênica. Então, o gelo com a compressão, nesse caso, além de reduzir edema, a dor, ele já ajuda a fazer com que essa inibição muscular artrogênica ela seja otimizada ao longo do tempo. E aí depois você entra com outros recursos, como, por exemplo, a eletroestimulação de quadríceps, né? Então, você colocar os eletrodos e não deixar o paciente de maneira passiva fazer uma eletroestimulação, ou seja, bota o eletrodo e coloca ele para fazer exercício com esse choque ou corrente elétrica ligada, é assim, mandatório num processo de pós-operatório imediato, né? E você saber manejar esses recursos é importante, né? Já vou deixar avisado que eu não quero virar tema do podcast, não. Assim, vou aproveitar até a vírgula, né? A gente às vezes não valoriza o que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente sabe que preparação física e fisioterapia esportiva são referência que a gente produz aqui pro mundo inteiro. Então, vou pegar até uma dúvida que eu tenho, né? Percebo o seguinte, o brace não tem tanta evidência científica no pós-operatório. Aqui no Brasil eu não vejo ninguém utilizar. Mas nos Estados Unidos é meio que procedimento comum. E a gente, às vezes, por não ter conhecimento, né, da área, as pessoas acham que o que é feito na Europa ou fora é melhor do que o que é feito aqui. Então acho que é legal você falar um pouco sobre o exemplo do brace, que lá está muito mais vinculado ao mercado e à venda da instrumentação do que a evidência científica. Gabriel, esse é um tema que precisa ser abordado, né, cara? Profissional ruim é a maioria, cara.
em todas as áreas, né? A maioria dos advogados é ruim, a maioria dos preparadores físicos é ruim, a maioria dos fisioterapeutas é ruim. E quando a gente fala ruim, é que o cara realmente se acomodou, porque hoje em dia você não pode falar se ele não teve acesso à informação. Qualquer pessoa tem. Às vezes por falta de instrução para poder acessar a informação, isso realmente acontece. Mas a maioria tem acesso, mas é acomodado e não quer mudar o que faz ao longo do tempo. Aprendeu uma coisa 10 anos atrás e não se desvincula daquilo, tá? Então o brace, ele era recomendado realmente, lá atrás, né? Há 20 anos atrás. Em 2005 as pessoas utilizavam ainda. Com a justificativa de que você tem que proteger tudo que está ali. Então o joelho tem que ficar paradinho para tudo ficar cicatrizado, tá? Mas a literatura já vai, todos os guidelines, revisão sistemática, meta-análise, todos mostram que não há diferença, inclusive no curto prazo é pior, porque o paciente perde muita mobilidade e a atrofia é muito mais significativa. Então, assim, não faz sentido nenhum você utilizar o brace, a não ser que seja uma lesão muito complexa. Vou dar o exemplo, talvez, do Bruno Henrique, né, que ele teve uma lesão multiligamentar. Aí faz sentido você imobilizar pelo menos durante um tempo, tá? 2, 3 semanas no máximo de imobilização, para aí sim depois você começar a ganhar arco de movimento e fazer as outras abordagens. Mas numa reconstrução de cruzado, com sutura ou com meniscectomia, não faz sentido nenhum. Nenhum dia de pós-operatório, inclusive, tá? O outro quesito é muleta. A muleta, ela é recomendada. Mas eu já vi paciente que fica um mês de muleta, pô. Não faz sentido nenhum ficar um mês de muleta. Nenhum. Tá? Já recebi alguns também. Então assim, tem médico às vezes que operou e fez a sutura, é mais conservador e fala para o cara ficar de muleta, pelo menos uma muleta, durante 4 semanas. Acontece, tá? Mas hoje em dia eles já têm visto que carga precoce é fundamental, de maneira progressiva, é claro, mas é fundamental para fazer, inclusive, que aquela cicatrização seja otimizada. Aproveitando até essa questão, né, a gente dá aula sobre lesões há muitos anos já. E de todas as, pelo menos as experiências que eu tive com profissionais de educação física que fizeram cirurgia, eu sempre faço a mesma pergunta. Depois da reconstrução, quando você começou a fisioterapia? Eu diria que 99% que o médico optou por liberar 1 ou 2 meses depois, tiveram sequelas. Isso é impressionante. Seja por bloqueio de arco de movimento, e a gente sabe que não tem nenhuma evidência científica dando suporte a isso. Mas até hoje é uma prática que a gente visualiza, que é o início tardio da fisioterapia, cara. A questão do brace nos Estados Unidos, eu acho que também tem uma questão cultural, profissional do país, né? Porque o fisioterapeuta norte-americano, ele não é muito de manipular por questão legal, ética e tal. Sim, sim. Então acaba que eu acho que eles, além de, né, terem profissionais que talvez estejam acomodados, né, e utilizem técnicas, né, bem antigas, eu acho que um pouco dessa questão cultural, porque geralmente quando eu viajo com as minhas atletas, tirando os fisioterapeutas que são da federação, que aí eles colocam a mão mesmo, fazem manipulação, exercício e tal, os outros são muito mais do uso de algum equipamento e ali está pronto. Então acaba que eles se distanciam cada vez mais da cinesioterapia, da utilização ali de intervenções que de fato devolvam a função o mais rápido possível, né? Então tem a questão cultural também, acho que envolvida. A gente costuma diminuir muito o Brasil em determinadas coisas, mas o brasileiro é aquela coisa da bagunça, cara. E que o fisioterapeuta capacitado aqui bom, ele faz exatamente isso. Ele pega um pouquinho de cada lugar e faz dessa bagunça a bagunça que funciona. Então, a escola nos Estados Unidos é uma escola muito voltada para cinésio. Na Austrália, muito de terapia manual. Aí, o que o fisioterapeuta faz? Cara, eu vou pegar um pouquinho do australiano, um pouquinho do americano, um pouquinho daqui a colar e vou botar tudo isso. Então, o tripé que a gente fala da fisioterapia, que é eletrotermofototerapia, cinesioterapia e terapia manual, o fisioterapeuta talvez seja o profissional no mundo que mais consegue fazer com que esse leque funcione, né? E você utilizar no melhor momento qual dessas abordagens vai ser a que vai dar mais resultado, né? Na verdade, ontem eu até estava na conversa com a minha atleta e entrei nesse mérito. Eu falei, as pessoas não entendem que hoje tem muito profissional brasileiro que se destaca, né, no mundo do esporte porque, de fato, ele é bom. Sim. Porque tanto na parte de preparação física, fisiologia, quanto na parte de fisioterapia esportiva, são profissionais que conseguem unir todos esses elementos e criar um estilo de trabalho que é diferente de tudo que a gente vê. Exato. É porque o brasileiro tem aquela síndrome do vira-lata, né? De, não, pô, é do Brasil, não é bom.
Na verdade, eu olho para muito medicina, por exemplo. A medicina esportiva do Brasil, cara, tá num nível muito além do que eu já vi em outros países. Eu acho que isso é o cerne da criatividade, né? Na ausência de recurso, você explora o máximo daquilo que você tem disponível. É isso. Relembrando até quando a gente encontrou o Coburn lá na Califórnia, que ele disse, cara, o que vocês conseguem produzir com o que vocês têm no Brasil é algo fantástico, porque a gente não tem nada aqui, né? Só pra você ter uma noção, lá na Universidade de Fullerton, isso a gente foi em 2017, tinham 7 quadras de vôlei de praia na escola da universidade. Porque virou esporte olímpico, então eles começaram a investir no vôlei de praia. E eles tinham uma academia gigante, tipo, diria que tamanho de rede grande aqui, que era exclusiva para pesquisa. Então, dentro da faculdade, os funcionários utilizavam a academia e participavam dos projetos de pesquisa. Aqui a gente vai fazer pesquisa para mestrado e doutorado, amigos. Aqui é complicado. E os caras são tão malandros, porque com dinheiro, por exemplo, quem que é o técnico da seleção americana de vôlei de praia categoria de base? O Loyola, que é brasileiro, Sim. Foi campeão aqui e os caras chamaram pra ir pra lá. Mas hoje em dia a gente encontra uma penca de brasileiros, cara, que até há pouco tempo, se eu não me engano, não tinha nem equipe profissional nos Estados Unidos, era só as equipes universitárias, né? Eles faziam... Eles têm um time profissional, não é profissional, eles têm um time olímpico, eles não têm uma liga profissional faz a estatística, o database e monta a seleção, né? Exatamente. Ainda na questão de tecnologia, acho interessante que você falou, né? Porque a gente falou, tem muitas ferramentas, e o Haroldo sempre fala uma questão interessante, que é utilizar um monte de coisa diferente, nova, como se você estivesse na vanguarda do conhecimento. E eu lembro que da única oportunidade que eu trabalhei com futebol foi num clube aqui do Rio. Acho que você estava com a gente nessa época, né? Aí, resumindo, o clube estava se reestruturando, montou um centro de tecnologia, e aí eu cheguei para fazer o tratamento dos dados dessa pessoa responsável pelo centro científico. Aí na primeira reunião, ele abriu o computador, tinha todo tipo de dados que você possa imaginar. Aí eu fiz uma pergunta simples. Qual foi o protocolo que você utilizou para fazer a medida de força máxima aqui? O cara fechou o computador e saiu. Ou seja, era aquele famoso mago que compra um monte de equipamento, vira tipo representante das marcas, vende como se fosse a solução dos problemas, mas o cara não faz o básico, que é ter procedimento de aplicação. Eu acho que o Vini tem bagagem para falar, isso até outro dia eu fiz uma postagem no Instagram, sendo um pouco mais enfático nessa questão dos dados, né? As pessoas, no Brasil, como tem a síndrome do vira-lata, aparece alguém com tecnologia, com ferramentas de última geração, a pessoa não se preocupa em saber se aquilo funciona e como funciona. O que importa é que aquele profissional tenha tecnologia, algo diferente, e aquilo é sinônimo de que ele tem um bom serviço, uma boa abordagem. Isso tanto na educação física quanto na fisioterapia, acredito eu, deve acontecer. Então, acho que é legal falar, porque não necessariamente a pessoa ter tecnologia, ter uma quantidade de dados exorbitante, é sinônimo de qualidade, de excelência no trabalho. Então, acredito eu que na fisioterapia isso deve acontecer também. Não, assim, só para otimizar a pergunta, do que a gente tem disponível hoje, o que você considera que é a base estrutural de equipamento? Isso aqui realmente faz diferença no trabalho. Então, mas aí dentro de um processo de avaliação ou de reabilitação? De reabilitação. Cara, assim, no caso de pós-operatório, existem 3 recursos que são fundamentais, né? A criocompressão é muito essencial, talvez, caso você tenha acesso, realmente faz diferença, tá? O outro é um aparelho que seja um eletroestimulador, para você fazer ou eletroanalgesia ou eletroestimulação. E o laser de baixa potência. Então, dentro de um programa de reabilitação da fisioterapia, esses 3 são fundamentais em relação à tecnologia. Existem outros recursos, e aí, dependendo do que a gente está falando, ele tem mais ou menos evidência, né? Ultrassom, por exemplo, não funciona para tudo, né? Não é toda articulação que vai se dar bem com ultrassom, não é todo caso que vai funcionar. A TCAR-terapia, que é um recurso relativamente novo, tá? Talvez uns 5, 7 anos aí que ele tenha sido lançado no mercado. É um aparelho que a gente, hoje em dia, tem carência de evidência científica, mas na prática clínica a gente vê que tem bons resultados. A primeira coisa o paciente tem um prazer absurdo em receber aquele tipo de recurso. Isso aí eu concordo. Exatamente. Então isso já ajuda de alguma forma, tá? Mas ainda tem pouca evidência mostrando que o negócio realmente funciona. Para quem não sabe quem é a TCAR-terapia, é uma terapia capacitiva resistiva, tá? É uma terapia elétrica
em que é uma onda por radiofrequência, em que você aumenta muito a temperatura tecidual. Como você consegue colocar a frequência, você faz com que os tecidos sejam mais superficiais ou mais profundos que você quer atingir. E aí o dispositivo que você coloca também, ele faz diferença se ele é mais ou menos vascularizado, tá? Para poder absorver aquele calor. E aí o tipo de aplicação que você faz, se é uma aplicação assimétrica, simétrica, também faz diferença. Então, assim, é um calor que pode ser superficial ou profundo, para você aumentar a vascularização, a oxigenação, fazer com que mais nutrientes cheguem e você acelere aquele processo ou de reparo tecidual ou até mesmo de analgesia, né? Então, resumidamente, é isso. Não é todo mundo que tem acesso, não é um aparelho tão caro assim, né? Hoje em dia você tem acesso a 8, 9 mil, você consegue, não é barato, mas é uma coisa que todos os fisioterapeutas hoje em dia que me perguntam, semana passada um conhecido meu perguntou, Vinícius, o que você acha do Tecar compra? Eu falei, pode comprar de olho fechado, tá? Porque assim, você realmente reduz a dor com uma aplicação, principalmente quando você está falando de tecido mole, tá? Então, dor muscular tardia, uma tendinopatia calcária, o paciente sente muito alívio. E às vezes é importante para você conseguir começar a colocar carga, você ter uma analgesia mais significativa no curto prazo. Então, talvez de aparelho, tecnologia seria isso. Uma dúvida. Dúvida não, né? É mais para esclarecer, além de uma dúvida, esclarecer para quem está assistindo. Eu tenho recebido alguns alunos que vêm de fisioterapia e tal, que têm feito TOC, né? Terapia de onda de choque. Que também, né, gera um certo debate na literatura e tal. Mas qual é a sua opinião? Assim, você tem recebido pacientes que têm feito sentido melhora? Cara, a terapia de onda de choque, o que a gente tem mais de evidência no quesito melhora em entesopatias, né, que sejam bem superficiais. Então, tendinopatia patelar, tendinopatia insercional de Aquiles, tendinopatia lateral de cotovelo, tendinopatia calcária de ombro, né, do supraespinhoso. Você tem bons resultados. Em que momento você deve aplicar? Primeiro, o paciente, não vou dizer obrigatoriamente, mas é muito importante ele ter passado por um processo de reabilitação de fisioterapia bem conduzido. Na falha do tratamento conservador, aí sim tem boa indicação. O grande problema é que boa parte dos pacientes demora muito para procurar ajuda. Então o cara já está com sintoma há 6 meses, não fez físio. Cara, é difícil às vezes você reverter o quadro. Então nesses casos em que teve uma demora muito grande, pode ser que para esses casos de lesões mais superficiais, em ênteses, né, a terapia de onda de choque pode ser às vezes até a primeira opção. E nada, você não tem um aspecto proibitivo de fazer as coisas paralelamente também, tá? Fazer a onda de choque com a fisioterapia em paralelo. Mas são nesses casos que ela realmente tem mais resultado. Eu puxei essa porque eu tô com um aluno que é atleta de tênis, amador, e ele tá com uma tendinopatia já há 10 anos no adutor. 10 anos. E aí tentou tratamento conservador depois que ele me procurou. Eu falei, cara, não tem como você estar 10 anos com essa lesão e sem tratar, jogando. E aí foi recomendado que ele fizesse o toque e ele está sentindo uma melhora significativa. Está fazendo fisioterapia em paralelo também. Mas é algo que eu também vejo que virou a primeira opção para muitas pessoas, né? O nome disso é conflito de interesse. Exatamente. Por quê? Vai no médico que São 10 minutos, custa no mínimo R$300. Exatamente. E são 5 sessões em geral, 5 a 10 sessões. Aí o que o cara fala? O quê? Eu vou ganhar R$350 em 10 minutos. Esse que é o problema. Então tem conflito de interesse nessa. Nesses casos é onde ela é mais indicada, que eu comentei, tá? No adutor, dependendo do quadro, eu acho que vale a tentativa. Sim. Mas o problema é esse, as pessoas começam a indicar, assim como também palmilha, né? Exato. Indica pra tudo. É interessante, foi boa você puxar essa. Essa é polêmica. Essa é polêmica. Foi boa, a gente nem combinou isso. Mas vamos trazer pro script. Palmilha. Vamos lá. O que eu observo, inclusive, na prática clínica, e vejo que tem mais resultado, cara, é em lesão de pé, tá? Pé e tornozelo. Por conta de descarga de peso, realmente, você conseguir fazer uma redistribuição mecânica. O grande problema do conflito de interesse é que o cara vende a palmilha para corrigir uma escoliose. Ele bota a palmilha para diminuir uma dor no quadril contralateral, né? Enfim, aquela visão, às vezes, osteopata maluquice, fazendo com que esse desabamento do arco, através dessa avaliação, às vezes, estática,
ela vai fazer com que você tenha uma sobrecarga na lombar contralateral. Então, assim, palmilha, ou para redistribuir carga e você reduzir dor no pé, ou pessoas que têm uma alteração significativa do comprimento de membro inferior, ou seja, Sim. mais de 1 centímetro. Aí, beleza, faz sentido. Diferente disso, cara, eu já tenho um pezinho atrás. É muito complicado isso. E é um caminho sem volta, né? Porque tem validade. Exatamente. E ainda tem a cada 6 meses, você tem que trocar. Tem que trocar. Aí virou uma indústria, né? É, exatamente. Eu já recebi uma cliente uma vez que gastou R$ 1.300 em palmilha e depois de um mês descobriu que tinham feito a palmilha errada e aí pediu, né, ressarcimento, mas enfim, virou uma indústria. A galera do desvio postural também fica muito conectada a essa questão do uso da palmilha para resolver todos os problemas da vida. Traz até a pessoa amada em 7 dias. Mas eu acho que é importante trazer essa reflexão. É polêmica, porque a gente sabe que tem uma questão cultural também, né? Todo mundo, quando era criança e tal, né? Pelo menos da nossa geração, ia no médico, o médico falava, não, tem que usar palmilha e tal. Sim. Mas eu acho que é importante, porque até em alguns esportes, por exemplo, eu trabalho com tênis, é quase que mandatório. Todo atleta de tênis, ele faz palmilha. Inclusive, até a federação de tênis tem convênio e tal. E como você disse, né? A maioria é vinculada à questão de alguma alteração no que diz respeito ao complexo tornozelo e pé, né, pela especificidade do esporte. Mas quando entra nesse debate que é o quadril que está desalinhado, aí já começa, acho que, a virar um pouco de pagação de mistério. Aproveitando aí esse gap, a gente pode fazer até relação com a crença do paciente e a educação no processo de reabilitação. A gente vai falar mais à frente de transdisciplinaridade, mas acho que é legal falar sobre a percepção do paciente quando chega principalmente no pós-operatório com dor crônica, né? Porque a gente sabe que tem as evidências, você falou das ferramentas mais adequadas, mas a gente sabe que um grande problema é o acesso, às vezes, à informação de baixa qualidade na internet. Então, hoje, todo mundo pesquisa ou no Google ou no ChatGPT. O Google acabou, Gabriel. Agora é só ChatGPT. Se quiser patrocinar o podcast, também fica à vontade. Já pesquisa, já chega ali pro profissional com uma ideia de tratamento e abordagem. A gente sabe que isso, principalmente com dor crônica, é mais sensível porque a pessoa já tem aquela dor, às vezes, há muitos anos. Ela já não acredita que aquilo vai melhorar. Então, que você falasse um pouquinho desse processo de educação e crença limitante do paciente no processo. Meu Deus do céu. Cara, a primeira coisa em relação à internet ela tá aí pra todo mundo, né? E boa parte dos profissionais que são bons, a gente estava até conversando antes, o Haroldo falou que vocês vão entrar um pouco mais forte em relação a produto agora, que eu acho que é o que tem que acontecer. Por quê? Porque os profissionais bons precisam estar na internet. Só que tem muito profissional bom, cara, talvez da nossa geração, que ainda tem aquele preconceito e não bota a cara. Não faz nada na internet. E aí, a quantidade de pessoas que têm acesso àquela informação boa é muito limitada. São só os pacientes que ele atende. A informação não chega para o público leigo nem para outros profissionais. Então, a maioria das pessoas, e aí tem muito profissional ruim que já viu o poder da internet para conseguir escalar e ganhar dinheiro, eles começam a fazer isso. E aí a informação começa a ser disseminada. E informação ruim é o que vende, né? Informação ruim que vende. Porque o que funciona dá trabalho. E aí o que dá trabalho, as pessoas não querem consumir. Então, resumidamente, eu acho que é isso sobre a internet, tá? Agora, respondendo a sua pergunta no caso crenças limitantes, cara. Eu avaliei um paciente ontem. O cara, 37 anos, ativo, pratica jiu-jitsu ou a jogar futebol. Dor lombar há quase 2 anos. Mandou uma mensagem para mim para marcar a avaliação. Falou, eu posso mandar... Primeira coisa, aí você já vê que é problema. Falou assim, eu posso mandar os meus exames para você? Eu mando por e-mail. Aí mandou 3 e-mails, cheio de exame. Aí um deles era, porque ele também tem dor no ombro, enfim. Aí tinha uma ressonância lombar. Cara, uma protusão mínima L5-S1, até aí tudo bem. Aquela coisa que apareceu pode, às vezes, justificar o sintoma dependendo do sintoma. Precisa avaliar o paciente. Avaliei ontem. É zero correlação, tá? Zero. O paciente tem uma dor local, falou que já sentiu uma dor irradiada pro glúteo, mas há muito tempo não tem. Uma dor lombar específica, talvez alguma sobrecarga mecânica ali de componente muscular ou de sobrecarga... da pars ali interarticular, né? Uma sobrecarga facetária, mas nada significativo. Só que o paciente faz yoga, flexão boa, boa mobilidade, extensão boa, mas morre de medo de rodar o tronco. O cara não faz rotação de tronco porque acha que vai sentir dor rodando o tronco. Já criou uma cinesiofobia. Então eu falei assim,
Ele falou, mas em coisa do dia a dia, como é que é? Ele falou, cara, quando eu vou pegar o meu celular, eu geralmente pego o meu celular sempre fazendo essa. Cara, o cara já se viciou em coisas básicas do dia a dia para poder se proteger. Aí eu falei assim, mas você faz também exercício de flexão? Cara, o cara em pé, ele abraçou as 2 panturrilhas e botou a testa no meio dos joelhos, com o joelho esticadinho. Tem função, pô. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, cara, ou seja, a minha avaliação, quando você sendo bem honesto aqui, você precisa fazer alguma coisa mecânica ali para justificar, inclusive, a sua avaliação. Sim. Eu fiz uma avaliação de posterior de coxa dele, boa flexibilidade. Eu vi mobilidade de quadril, boa. Eu pedi para ele agachar, ele sentiu um desconfortozinho, mas agachou profundo, lá no chão e voltou. Pedi para fazer flexão da coluna, fez. Pedi para fazer extensão, fez. Eu devo ter demorado para fazer esses movimentos aí, talvez 8 minutos. 1h15 a mais foi só ele falando e eu depois rebatendo. Então eu ouvi. Eu falei, vou te avaliar e depois a gente bate um papo. Fiz a avaliação que eu comentei com vocês e depois foi só educação. Só que o grande problema, cara, e aí você isso é só com experiência, cara. É como você vai colocar essa informação. Porque existe uma coisa chamada backfire effect, que é o tiro sair pela culatra. Se você chegar com o pé no peito, com o pé na porta, o paciente fala, porra, eu sou um cara que tem uma cara de garotão, o braço tatuado, pode já ter um certo preconceito. Fala, porra, o cara sai dali falando assim, o que esse cara tá falando, pô? Ele não sabe de nada. Porque o cara já acredita em outras coisas. Durante os 37 anos ele ouviu um monte de coisa. Médicos falaram pra ele, osteopatas falaram pra ele, fisioterapeutas falaram pra ele, quiroprata, o cara mora nos Estados Unidos, em Miami. E aí eu fui sutil, faz sentido? Aí ele, pô, faz sentido. E aí eu expliquei pra ele, falei, cara, a sua dor não é dessa protusão. Realmente esse seu receio em fazer rotação de tronco faz com que você tenha uma sobrecarga, inclusive, porque você não dissipa nada de energia, tá? E existem os outros aspectos psicossociais. Você começa a ter uma sensibilização central no quesito dor, tá? E o cara é ativo, o cara tem boas capacidades. Trofismo bom, glúteo, posterior de coxa forte pra caramba, faz musculação, mas não agacha com carga, com peso nas costas, porque acha que o peso aqui nas costas vai achatar a vértebra. Aí eu tive que, enfim. Eu acho que esse caso elucida bem, porque coluna realmente é uma coisa, é a mais prevalente, né? Dor lombar, elas são mais prevalentes que tem. É que as pessoas buscam mais informações, Exato. Aí consequentemente entra mais input ruim de informação. Exato. E tem um fator que eu acho que nesse caso, tanto os profissionais de educação física quanto os fisioterapeutas têm um papel muito importante, é que assim, os exames de imagem se tornaram também uma outra indústria, né? E pra gente, né, aqui que nós pagamos o plano de saúde, se continuar nesse caminho, em breve vai ser impagável o plano de saúde e sobrecarrega muito mais o sistema público de saúde também, Exato. né? Porque o exame de imagem é caro e todo mundo associa a dor, no caso da coluna, né? Faz uma ressonância que vai encontrar alguma coisa, uma hérnia, uma protusão e justifica a dor. Isso virou um ciclo vicioso que você não consegue retirar as pessoas para um ciclo virtuoso, né? Então a gente tem que conscientizar, né? E eu falo também, tenho culpa no cartório, quando era mais novo, né? O aluno chegava, tô com dor na coluna. O que você falava? Procura um médico para fazer um exame de imagem. Óbvio. Era assim que funcionava, né? Sim. E depois de um tempo, com a experiência, você começa a perceber outras questões. E o grande problema é que nós, fisioterapeutas e médicos, que somos às vezes os profissionais de primeiro contato no paciente Sim. que está com dor, somos os principais responsáveis por perpetuar o sintoma do cara. Porque você continua botando crença limitante. O discurso é sempre proibitivo e não permissivo, adaptativo. Você não consegue fazer uma boa adaptação. Então, o cara que trabalha com o esporte, ele precisa entender de demanda. Ele precisa entender o básico de demanda para poder orientar. O problema, às vezes, e já tem ciência por trás disso, o profissional de saúde precisa fazer atividade física. Profissionais que fazem atividade física costumam dar melhor orientações do que quem não faz nada. Aí o cara fica enchendo a agenda dele, 10 pacientes por dia, e não faz nada de atividade física. Não experimenta movimento. Aí como é que você vai dar orientação pro cara? Isso a gente bate muito nos cursos, cara. Eu acho um absurdo você trabalhar com movimento. Eu não tô falando de estética, não. Mas não saber se movimentar, não conseguir demonstrar. Isso aí é inegociável. O cara sabe fazer um pulley na máquina. O cara nem sabe que exercício é esse. Sim. Aí o cara fala, o cara tem dor no ombro. Posso fazer o pulley? Não, melhor não Talvez faz nada. Exatamente. É tipo isso, sabe? O cara não sabe o básico. O básico ele não sabe.
E aí tudo fica mais difícil. Uma coisa que eu repito muito também nas aulas e até com outros colegas é que quando se trabalha com performance e reabilitação, a gente tem que valorizar o que as pessoas conseguem fazer e não valorizar o que ela não consegue. Eu acho que isso é o principal foco do profissional que trabalha com saúde, reabilitação e performance. Sempre procure valorizar o que as pessoas conseguem fazer. Porque, às vezes, as pessoas criam protocolos. Todo mundo que tem dor lombar não pode fazer esse exercício. Mas quem garante que, às vezes, 70% daquela galera poderia conseguir fazer aquele exercício, ganhar mais função e, consequentemente, melhorar, né, a percepção dela de dor, de capacidade funcional. Então, acho que valorizar o que as pessoas conseguem fazer, independente do que ela tem ali de dor, de lesão, acho que isso aí, cara, é fundamental. Né? A gente, como profissional, a gente tá com o poder da palavra, né? O cara tá ali pronto para te ouvir. E quando ele te procura, ele tá procurando ajuda. Então, ele tem que sair, seja da consulta ou seja depois de uma aula, melhor do que ele entrou. Não é para ele sair pior do que quando ele chegou. E é o que acontece. O cara ainda não tem as informações, ele vai até o profissional bota um discurso completamente negativo no quesito crença limitante ou do que ele pode fazer, aí o paciente sai pior do que quando chegou. Acontece direto, mas é direto. Coluna, então, é um dos mais comuns, mas acontece direto, tá? Eu vejo o seguinte, eu acho que isso faz parte da nossa formação na área da saúde também. A gente vem de uma formação muito linear, né? E biomédica. Assim, a minha linear e biomédica. Que é de buscar uma resposta para a origem do problema. Uma resposta única também, resposta única. E aí, isso é baseado numa inversão de hierarquia, porque você tem um problema, você vai criando hipóteses para explicar a origem do problema, só que você não tem como relacionar essas variáveis e hipóteses. Exato. Mas todo mundo tem essa ansiedade de dar uma resposta Exato. para a origem do problema. Porque é uma visão cartesiana, né? A nossa área, ela tem uma visão cartesiana muito forte, né? De sempre tentar explicar um problema que é extremamente complexo, utilizando somente um fator, né? Uma resposta. Porque isso torna mais fácil também. Sim. Então, torna mais fácil, porém, não é o correto. E a gente já trabalha há um tempo, principalmente com reabilitação e performance, a gente sabe que você vai entender demandas que podem estar alteradas. E você vai criar soluções para essas demandas e ao longo do processo a gente vai fazendo ajuste fino para tentar melhorar ou o quadro de sensibilidade à dor ou o quadro de performance daquela pessoa. Pô, o Haroldo trabalha com atleta profissional. A gente já conversou várias vezes sobre as situações que ele vivencia, cara. Em várias questões o que limita a performance é a parte psicológica. Inclusive o Vinícius também faz parte da equipe que atende os atletas. Claro que a gente não vai abrir algumas situações, mas, cara, obviamente a questão emocional e psicológica é o que mais afeta a rotina diária do atleta. Sim. Vamos para um outro tema também que eu acho que é importante e faz todo sentido aqui para o podcast, essa questão da equipe transdisciplinar, né? Eu sempre digo que no papel isso é muito bonito, mas na prática é duro. Então o Vinícius também, né, já trabalhou muitos anos com alto rendimento e tal. Qual é a visão que você tem hoje, né, dessa conexão entre o profissional de educação física, o fisioterapeuta e a medicina do esporte? Se de fato isso na prática está muito distante, está muito próximo, é algo que você acha que é comum ou a gente precisa melhorar? Porque eu sempre nos cursos, a gente fala, né, que o profissional de educação física tem que se aproximar dos fisioterapeutas, né, e vice-versa, obviamente. E cada um respeitando, né, o seu quadrado. Né? Isso aí eu acho que... As competências. Acho que isso aí é o mínimo, né? Ter o entendimento de todas as áreas é importante, mas dentro de cada competência. E como você falou no início, né? Infelizmente, conversando com médicos principalmente, eu percebo uma insegurança deles, né? Principalmente ao indicar o profissional de educação física para compor o trabalho, porque, de fato, a gente tem limitações, né? Principalmente na área de reabilitação, performance também, que todo mundo fala que trabalha com performance, mas a gente sabe como que funciona. Então, qual é a sua percepção desse ecossistema? Cara, assim, primeiro depende de onde a gente está falando, né? Talvez o futebol, que tenha uma visibilidade maior no nosso país, isso em alguns locais deve funcionar melhor, apesar de eu não ter a experiência de trabalhar com futebol. Mas o porquê que talvez isso aconteça? Porque os profissionais estão muito próximos ao longo do dia, tá? Eu vou dar um exemplo na CBV.
na CBV, os profissionais não estão próximos assim. Por quê? O médico acaba indo uma vez por semana. O fisioterapeuta e o educador físico estão todos os dias. E aí vai depender muito de crença e de capacidade profissional. Mais uma vez eu vou dar o exemplo na CBV. Existem médicos que você tem mais acesso e que entendem melhor o que o fisioterapeuta faz. E, sendo assim, ficam dentro do seu próprio quadrado ou, às vezes, se ausentam até demais, tá? Dependendo do profissional. E o fisioterapeuta com o educador físico, eu já trabalhei com o educador físico que realmente acreditava que fisioterapia é TENS, só isso, tá? É o choquinho, massagem e um alongamento. Só isso. Que o fisioterapeuta não pode prescrever exercício. O cara realmente acredita nisso, tá? E aí não tinha como me comunicar com o cara. E o trabalho foi horroroso. Não só porque ele era um profissional muito limitado e ignorante, assim como o técnico também era bem old school, né? Vocês vão entender. Controle de carga 0, 3 horas e meia saltando sem parar. Errou, repete, errou, repete, errou, repete. Pode ficar tranquilo, que eu já vi essa pessoa dando personal na academia já. Pra atleta de vôlei, na época que você trabalhava lá. E aí, cara, é assim, é tendinopatia patelar a rodo. Sim. A rodo, assim, tá? A rodo. Não, Eu já vi isso na prática. tem preparador físico, cara. Nesse O cara mesmo falava período, assim, eu vou fazer cadeira extensora, 2 séries de manhã, 2 séries à noite pra diluir o trabalho. É esse nível, assim, tá? De informação. Pra não acumular tudo no mesmo turno. É esse nível. E aí depois eu tive a experiência de trabalhar com um preparador físico, pesquisador, cara, tá o tempo todo imerso na prática e na pesquisa e entende que os trabalhos se complementam. Então eu fiz a minha avaliação fisioterapêutica, tá? Ele fez a avaliação dele de performance e a gente começou a entender que para você fazer um programa para atenuar os fatores de risco, né, diminuir a chance dos caras se machucarem, a gente precisava encaixar em algum momento do dia aquele trabalho. E aí a gente entendeu que falou, cara, vamos fazer isso antes da musculação 3 vezes por semana? Cara, toda vez que a gente fala de lesão é sempre multifatorial, tá? Mas esse trabalho com esse preparador físico, a gente não teve nenhuma lesão séria. Nenhum atleta ficou afastado 2 treinos, nenhum. Durante 3 meses e meio fomos campeão sul-americano, tá? Assim, o negócio realmente encaixou. No dia da prática clínica, no dia a dia de clínica, assim, isso talvez fique mais distante ainda, tá? Eu, Vinícius, talvez poderia ser ainda melhor, mas às vezes por falta de tempo você precisa ter um contato mais frequente com o educador físico, talvez seria melhor, tá? Mas isso fica mais difícil dentro da prática rotina, clínica do dia a dia. Sim. Mas eu, Vinícius, costumo fazer todas as vezes. Se foi enviado por um médico, eu entro em contato com o médico para, pelo menos, ele falar o que ele encontrou na avaliação, tá? O que ele abordou, o que ele falou, inclusive, para o paciente. E se esse paciente ele tem acesso a algum personal, eu falo com esse personal o que eu encontrei na avaliação, o que seria legal ele enfatizar, o que eu não gostaria que ele fizesse em determinada fase, porque eu já vou estar atacando isso na físio. Então, acho que esse é o mínimo. Poderia ser ainda melhor? Poderia ser ainda melhor, uma comunicação mais frequente. Mas dentro da prática clínica eu vejo que isso é mais limitado. No alto rendimento, dependendo da qualidade do profissional, dos profissionais, eu acho que isso começa a funcionar um pouco melhor, tá? Fisioterapia, preparação física e o médico. Mas vai depender muito de cada profissional, tá? Então a gente tá falando de alto rendimento futebol, eu sei que tem lugar aí que... tem muito marketing. O preparador é a mesma carga para todos os atletas, mesmo exercício. Não, e assim, é importante a gente aproveitar esse espaço para falar sobre isso, que as pessoas às vezes criam a crença de que quem tá no esporte de alta performance são os melhores profissionais. Mas a gente que já viveu isso aí, a gente sabe que é muito mais sobre network e panela do que sobre competência. É muito mais. E todo mundo se conhece, né? Então, como você falou, você sabe o cara que veio da pesquisa, entrou ali no esporte performance, é outro nível de conversa. Porque você tem um profissional apto a escutar. Exato. Ele compreende as limitações dele. Exato. É diferente do cara que é amigo de alguém que entrou na preparação física, que ele vai fazer aquilo ali porque na cabeça dele ele não pode fazer diferente porque... Exato. Às vezes tem até um profissional bom que, pelo fato de ter amizade, ele consegue pular algumas etapas para chegar até lá. Mas a gente sabe que isso não é a regra. Mas isso aí é em qualquer área, né, cara? Infelizmente...
aqui no Brasil isso é muito comum. Não vejo isso acontecer em outros lugares que eu já visitei. Tem alguns lugares que, de fato, o cara tem que apresentar um currículo, ter uma experiência. Não sugere que o cara tenha um currículo bom, que ele é bom. Sim. Mas já tem um filtro, né, que já começa a equilibrar algumas coisas, né? Aqui no Brasil ainda tem muito dessa questão do indicado, né? A gente sabe que é real. E as pessoas também têm uma percepção de que o alto rendimento tudo é lindo, né? O clube tem infraestrutura. E, cara, na prática, hoje com a internet a gente fica sabendo de mais coisas que talvez 15 anos atrás a gente não conseguiria saber. E outra coisa, acho que é a questão de mercado também, né? Porque a gente fala muito sobre alta performance, mas a demanda do trabalho não acompanha o retorno financeiro. Então, às vezes, para o bom profissional, faz mais sentido ele trabalhar como autônomo para ele, ou ter o próprio espaço, do que trabalhar num clube grande, porque a gente sabe que a remuneração não é proporcional também. Trabalhar com esporte hoje em dia é muito do amor, né? O retorno financeiro, muitas das vezes, ele não condiz com o sacrifício de tempo, de estudo e tal. Viagem e tal, mas é muito também da paixão. É claro que quando tem o equilíbrio do financeiro com a paixão é legal, porque aqui, né, na mesa todo mundo é aficionado por esporte. Então, o Vinícius, inclusive, até simula que é jogador de futebol. Que eu vejo no Instagram. Simula é forte. Mas eu acho que essa paixão ela está muito vinculada aos esforços que a gente faz para poder estar no alto rendimento. Posso puxar a próxima? Pode, vai lá. Então, Vinícius, agora não é algo polêmico, mas eu acho que é importante, porque a grande parte do nosso público aqui é profissional de educação física ou estudante, né? Então, muitos alunos nos nossos cursos, certificações, pós-graduação, evento, vêm perguntar, né? Haroldo, mas, o que eu tenho que entregar para o fisioterapeuta? O que eu tenho que receber? Né? Eu sempre falo assim, cara, o fisioterapeuta ele pega o paciente lá, illness, né? O cara tá doente. Ele tem que te entregar o wellness. O cara tem que chegar para você, com função, É o mínimo que a gente espera. Mas aí tem a outra via, né? O que o fisioterapeuta espera do profissional de educação física quando ele encaminha? Eu acho que essa mensagem é importante para quem está entrando no mercado ou para quem já está no mercado e vai estreitar laços com fisioterapeutas. É importante para a pessoa também até se capacitar, se preparar. Então, o que vocês, como fisioterapeutas, esperam quando vocês encaminham lá o paciente? E muitas das vezes, Vinícius, a galera tem uma visão também linear do processo, tipo, o fisioterapeuta me mandou o paciente, ele agora não pertence mais a ele pertence a mim. Tem muito disso. Sim. E, na verdade, eu falo, cara, é um trabalho em paralelo que muitas das vezes o paciente ainda é paciente do físio e está fazendo um trabalho concomitante com o personal, com o preparador físico. Então, fica à vontade. Cara, assim, em relação à informação, ela tá aí para todo mundo, né? Então, eu acho que quanto mais a gente estudar, inclusive sobre outras coisas que fazem parte dentro do processo de ou reabilitação ou performance, eu acho que faz sentido. O médico entrar um pouco da área do físio, o educador físico entrar um pouco na área da físio, o físio entrar um pouco na área do educador físico. Por exemplo, eu faço teste ortopédico, o que teoricamente só o médico faria, né? Eu acho que dependendo do quadro clínico, isso talvez fique um pouco mais claro, tá? Mas a linha realmente é muito tênue. Eu não sou contra o educador físico, por exemplo, trabalhar com alguém que está com algum sintoma, tá? Jamais. Porque, querendo ou não, vez ou outra, o seu aluno, ele vai estar com uma dor anterior no joelho para fazer determinado exercício. E você saber o básico, né? Saber sobre biomecânica, saber sobre em que momento, o que eu não posso fazer talvez seja mais importante do que eu posso fazer, tá? Naquele momento, para aquela pessoa. Por quê? Porque não é porque o cara chega para você dentro de uma aula reclamando uma dor anterior que você vai falar, putz, então eu não vou fazer nenhum exercício com ele. Vou botar ele sentado, vou fazer só uma cadeira extensora do lado oposto e vou trabalhar membro superior. Então você entender sobre lesão, eu acho que é importante dentro, inclusive, da preparação física por conta disso. A linha é muito tênue porque dependendo do processo, o fisioterapeuta pode estar fazendo aquilo ou o educador físico pode estar fazendo aquilo também. E aí eu acho que não precisa ter briga, mas precisa ter conversa. Se eu estou tratando um paciente que está com alguma queixa e ele também tem acesso a algum educador físico, essa conversa, ela ficar uma conversa, inclusive, mais compreensível dos dois lados, né? Para o cara entender o que eu estou falando e ele saber até que ponto ele pode fazer determinadas coisas
ou eu nem precisar passar essa informação, porque ele já tem esse conhecimento de, cara, eu não vou fazer um agachamento, passando de 90 graus para poder fazer com que essa demanda seja muito grande para esse cara nesse momento, tá? Estou dando um exemplo. Pô, o paciente tá com uma dor realmente para tirar a camiseta, inclusive, por conta de uma tendinopatia de manguito, cara, eu não vou passar um desenvolvimento agora Arnold para ele poder fazer. Então, assim, o básico, ele é fundamental. Aí você entrar um pouco mais em cada área, eu acho que cabe discussão, mas eu também não sou contra as pessoas se informarem a respeito para fazer com que o trabalho funcione da melhor maneira possível. A única coisa que talvez eu seja contra é pós-operatório, né? Então, assim, o pós-operatório talvez realmente o fisioterapeuta, mas desde o pós-operatório 1, o educador físico também pode trabalhar com o cara. Mas ele precisa saber o básico para poder trabalhar com esse cara de pós-operatório imediato. Eu uso uma tabela que eu acho até no nosso livro, não lembro. Mas é porque eu conheço o educador físico que atende pós-operatório de cruzado desde o Não, eu acredito. Fazendo, inclusive, coisas que o fisioterapeuta faria. Eu acredito, eu já vi coisa. Já vi coisas do tipo também. Já vi preparador físico, personal. Seu até, andando com maca e ultrassom na mala, pô. E quando a eletroestimulação entrou forte aqui, isso virou uma febre. Virou uma febre. Mas enfim, eu sempre digo que a lesão ali, né, o paciente, né, o cliente com a lesão, ele está vivendo um seriado com várias temporadas, né? Então, por exemplo, você falou pós-op. Cara, pós-op, o protagonismo é do fisioterapeuta. Vai chegar um momento que o protagonismo do fisioterapeuta começa a reduzir e o cara que era o coadjuvante, às vezes o preparador físico, ele começa a ganhar mais protagonismo. Isso faz parte do processo, não é que um é melhor do que o outro, né? É o processo, ao longo do tempo, as coisas vão mudando. É claro que isso vai variar de lesão para lesão, de indivíduo para indivíduo. Mas ter esse entendimento é fundamental, porque vale ressaltar que o principal ator desse filme é o paciente, cara. Sim. Então, assim, ter essa conversa, né? Por exemplo, eu estou atendendo um outro atleta de tênis que ele teve uma lesão grave de ombro. Ele está fazendo fisioterapia e tal, lá com o Lucas. E ele está treinando comigo. Mas ele está treinando tudo menos a área que ele foi submetido à cirurgia. Por quê? O que ele foi submetido à cirurgia, ele está na fase pós-op lá com o fisioterapeuta. Então, e a gente conversa, não diariamente, quase diariamente, sobre o caso dele, que foi um caso grave. Mas eu acho que ter essa conexão, esse entendimento, quando o Vinícius fala, galera, que a gente tem que ter o conhecimento de outras áreas, mas não sugere que a gente vai fazer a função das outras áreas. Exatamente. É isso que acho que a galera confunde muito. Mas acho que a gente tem uma questão aqui que é o corporativismo, né? Porque você tem os conselhos, você tem a realidade de mercado, e aí, em tese, os conselhos brigam pela ocupação de espaço e muita gente compra essa ideia. Mas o Haroldo citou um exemplo que eu acho interessante. Por exemplo, a manipulação. O profissional de educação física não tem competência para fazer isso. E em grande parte dos casos que isso é importante... É o que eu mais vejo. É no momento do pós-operatório ou que é uma área de atuação do fisioterapeuta, cara. Fiz uma certificação, vou manipular. O estado clínico do paciente que necessita de uma manipulação não está condizente com a nossa formação. É isso que as pessoas têm que entender. E às vezes as pessoas confundem também, por exemplo, Pilates. Pilates é um método. Cara, eu não consigo manipular nem massa de pastel, pô. Vou manipular... Mas, assim, Pilates, cara, você pode pegar o método e aplicar desde performance ou o estágio inicial de um pós-operatório, cara. Aí fica a discussão de Pilates, educação física ou da fisioterapia. Então a gente está em 2025 debatendo umas questões extremamente limitantes que não tem para onde ir. Sim. Porque a gente deveria estar buscando evoluir comunicação, competência de cada área. E aí não adianta o cara se especializar em manipulação e na hora de controlar a carga e montar o treino ele não tem domínio. Que é algo básico. Exato. Eu acho que o maior exemplo disso na área da educação física é o treinamento de potência e pliometria. Você entra na sala de musculação hoje, tá todo mundo aplicando um exercício derivado de balístico ou pliometria. Mas só de observar você sabe que aquilo ali tá completamente fora de contexto. Pô, arremesso de medicina de bola, o pessoal faz drible do basquete na academia, cara. Isso não existe. Tá? Parece drible do basquete. Feio. É duro. Assim, a gente tá falando de um recurso de preparação de performance extremamente produtivo e interessante, mas por não dominar conceitos básicos, as pessoas, assim, passam vergonha. Porque é o que a gente brinca. O mal do esperto é achar que todo mundo é bobo, né? Então, um dia você vai encontrar alguém que sabe. Vai estar ali observando. Que sabe. Sim. A gente que veio da área acadêmica, a gente acaba, de certa forma, eu não acho certo, mas tendo esse choque de realidade nos congressos. Que é o que você falou, que se você levanta a mão no congresso para fazer uma pergunta
digamos assim, não muito inteligente, ninguém vai ter pena de você Sim, para te responder. Então, nosso sarrafo de domínio acaba subindo por essa questão. sim. Porque você não vai querer passar vergonha errando coisas básicas. E acaba que o filtro do mercado hoje é muito baixo. E aí a gente vê o que a gente tá visualizando. E assim, acho que só complementando, inclusive, o que eu falei, cara, o alto rendimento, talvez isso seja mais claro, porque o atleta operou determinada articulação, você quer que ele não perca tanto condicionamento. Então isso já se sabe há muito tempo. O cara operou o ombro, o Haroldo tá trabalhando tudo. E isso, cara, tem que ser transferido, inclusive, para o cara que não é atleta de alto rendimento. Porque você quer fazer com que as funções dele continuem preservadas. Você não quer ter tanta perda. Então a gente sabe hoje em dia, por exemplo, de treinamento cruzado, educação cruzada. Se você fortalecer o lado contralateral, você já tem ganhos no membro que está imobilizado, às vezes. E o educador físico precisa saber disso, o fisioterapeuta também precisa saber disso. E eu, como fisioterapeuta, como tenho um tempo limitado com ele ali, vamos supor que ele esteja fazendo 3 vezes por semana, ele fica 1 hora comigo na sessão. E além disso, ele tá 2 ou 3 vezes por semana com vocês. Cara, o tempo que eu tenho para ficar lá com ele, eu vou focar na articulação operada. E você, Haroldo? Cara, por favor, trabalhe o contralateral, trabalhe o quadril dele também, trabalha tronco, trabalha, enfim. Capacidades físicas. Né? Exatamente. Melhorar a capacidade de trabalho dele. Então é por isso que eu acho que isso acaba realmente sendo essa integração acontecendo. Mas, mais uma vez, tem muito profissional ruim e os caras às vezes querem entrar em determinada coisa sem ter conhecimento ou não sabem absolutamente como fazer esse trabalho num momento inicial ou intermediário, num pós-operatório ou de outra queixa clínica. Cara, eu acho que a palavra é realmente ignorância, né? Porque quando a gente começou a abordar o termo retreinamento, a gente não inventou nada. Talvez o mérito tenha sido adotar o termo retreinamento. A gente escutou várias vezes, por que vocês não fazem fisioterapia? Escutei isso de pessoas que eu jamais esperava. Cara, você tá fazendo fisioterapia. Né, eu falei, cara, não é isso, mas o que a gente identificou e identifica até hoje, né? O fisioterapeuta, ele se vê num momento ali que ele fala, caramba, eu preciso que essa pessoa agora vá para uma outra etapa. E a gente percebeu e percebe até hoje a falta do profissional para dar continuidade no trabalho da fisioterapia. Isso aí é desafiador. Tem pouquíssimos que sabem fazer essa transição. Exatamente. Eu acho que realmente está um mercado aí imenso. Exatamente. São pouquíssimos, porque eu já conversei com muito educador físico, né? Muito. Que os pacientes têm acesso a personal. E aí eu vejo que os caras estão perdidos ali. Eu já cheguei numa situação de... Tem uma cliente minha, que ela tem um estúdio, que ela dá treino também. Ela já recebeu cliente para fazer retreinamento com ela, que a cliente era aluna de um personal. E como ela tinha condropatia... O personal não dava conta. Ela indicou para a clínica para fazer o retreinamento, enquanto ela fazia o personal em paralelo. Olha que esquizofrenia. Tem histórias que eu não posso contar aqui, que isso vai ficar para os bastidores na hora do café. Mas tem coisas similares acontecendo em tempo real comigo aí, eu não tenho esses dias. Mas, aproveitando esse gancho, eu acho que a próxima reflexão tem tudo a ver, né? Quais são os desafios do fisioterapeuta que atua com o esporte, seja ele amador ou alto rendimento, assim, quais são os principais desafios? Nesses tempos eu estava lá na clínica, né, infelizmente, né, com todo respeito, mas não queria estar lá. E vi vocês se movimentando muito por questão da galera da corrida da meia maratona e tal. Então, eu digo que hoje a sociedade descobriu a atividade física, o exercício físico. Pós-pandemia, principalmente, né? Na verdade, durante o pós-pandemia, as pessoas descobriram o exercício físico como uma válvula de escape, uma questão de buscar saúde e tal, longevidade. Mas o que eu percebo, e eu não sei se vocês percebem isso, né? Por exemplo, a pessoa quer correr, porque ela viu na televisão que correr é saudável. O que ela faz? Ela começa a correr. E grande parte dessa galera que começa a correr não se prepara para correr. Por quê? Você chega para a pessoa e pergunta, tá, como é que você se prepara para correr? Aí a pessoa fala, eu corro. Tá, mas e aí? É só correr? Correr deixa a panturrilha forte. Exatamente. Né? Não, eu corro na areia fofa, porque a areia fofa fortalece. Então, assim, as pessoas não se preparam para correr. Então, esse é um desafio que eu encontro como personal, né? Como preparador físico. Né? As pessoas veem assim, não, porque eu estava correndo, eu arrumei a lesão. Tá, mas você se preparou para correr? Isso é um desafio que eu encontro. E vocês, né? Quais são os desafios, né, que o fisioterapeuta encontra no esporte? Não digo do alto rendimento, que eu acho que o alto rendimento é um percentual muito pequeno da população, mas no amador, que muitas das vezes treina até mais do que o
o atleta do alto rendimento. Treina mais e tem mais recursos financeiros, né? Porque os nossos clientes dependendo do... têm uma capacidade de investir muito grande. Ó, na clínica, eu tenho uma parcela de pessoas que estão com dor e não fazem nenhuma atividade física, tá? Essa é uma parcela. A outra parcela é a pessoa que pratica atividade física, gosta de jogar o beach tênis dela, mas não faz nada além do beach tênis, tá? E aí tem uma terceira parcela que atualmente na clínica, talvez seja a menor parcela, é o cara que faz a atividade física dele, como por exemplo um beach tênis, né, um esporte, e em paralelo também faz o treinamento, o treino de força dele, tá? Seja num funcional, na areia, seja dentro de um estúdio, seja na musculação. Então eu tenho essas 3 parcelas. A galera que, essa parcela menor, que treina em paralelo, realmente é um treino, na maioria das vezes, muito limitado. Aquela coisa basicona que a gente já conhece, que as academias prescrevem: cadeira extensora, flexora, 3 de 10, cadeira abdutora, adutora, extensora, flexora e às vezes leg press e panturrilha. Esse é o treino, tá? E membro superior também isolado. Boa parcela disso. A outra, dessa galera que ainda treina, às vezes realmente errou na hora do volume da atividade física. Eu não tô nem falando do treino de força. Às vezes faz um treino legal com uma pessoa que... Mas errou na dose, né? Na dose, tá? E aí a gente, nesse primeiro momento, já educa ele em relação ao incremento, né? Carga aguda, carga crônica. E a outra parcela, cara, é a que eu costumo ficar convencendo a iniciar alguma coisa. Ou seja, gosta de jogar vôlei de praia ou beach tênis, mas não faz nada em paralelo. Eu falo, cara, você quer ser mais longevo? Você quer continuar fazendo isso? Você precisa fazer a mais. Não dá pra ser só isso, tá? Eu sei que isso é o que dá prazer pra você pra caramba, né? A gente costuma dizer que é atividade física de atenção plena, né? Enquanto o cara tá fazendo, ele não consegue pensar em absolutamente mais nada. Então a enxurrada de hormônio que você tem nesse tipo de atividade, ela é muito maior, inclusive. Por isso que a pessoa fica tão viciada. E aí o cara às vezes fica empurrando muito com a barriga a lesão dele, a dor, porque aquilo dá tanto prazer pra ele, só que vai ficando cada vez mais difícil você reabilitar aquele cara. Porque o cara tá com uma tendinite lateral do cotovelo jogando tênis que tá piorando a cada mês e o cara não procura ajuda. Aí chega no momento que ele não consegue dar um slice mais, aí ele vai procurar ajuda. Aí fica mais difícil, né? Então, talvez a maior dificuldade para essa parcela intermediária é eu convencer que o cara precisa começar a fazer alguma coisa em paralelo. Essa é a primeira. E a outra da galera que faz em paralelo é eu fazer com que o treino que ele faça fora o tênis dele seja um treino de mais qualidade. Então talvez isso, resumidamente, seja o que eu tenho mais dificuldade hoje em dia, assim. Sim, não sei se eu respondi. Não, com certeza. Eu acho que isso aqui é uma resposta que atende tanto os profissionais, né, para terem esse entendimento, mas principalmente para o leigo, cara. Que aqui o nosso objetivo também é levar algumas informações para o público leigo. Você que está fazendo alguma atividade física, né, e não quer perder, né, a capacidade de fazer isso até o final da sua vida, é sempre bom, né, fazer tanto também estratégias de recuperação, que hoje em dia os fisioterapeutas também têm N ferramentas e técnicas, como também, né, fazer uma atividade concomitante ali para te dar a base de suporte e capacidade de trabalho. Polêmico também, tá? Virou um mercado muito forte. O recovery? O recover. Vamos entrar nessa? Acho importante, então, né? Vamos entrar na polêmica, então. Cara, porque assim, não é a botinha de compressão que vai fazer milagre nenhum, não, tá? Não é. Existem outras coisas que são muito mais importantes. A gente sabe disso, né? Mas a pessoa leiga talvez não saiba. Ela acha que para ela evitar de se machucar, ela precisa fazer o recovery que a blogueira tá postando. Que é a liberação ali do quadríceps, a pistola, banheira de gelo e a bota de compressão, né? São recursos que ajudam, mas é ínfimo comparado ao que você precisa fazer extra, aquela sessão de recovery, tá? Então, um bom controle de carga, fazendo com que o aumento seja gradual e não tenha nenhum aumento muito abrupto, alimentação, sono, tem um peso muito maior, se você botar numa pirâmide, do que o que tem peso menor, que é o que a gente está falando de sessão de recovery. Eu, como fisioterapeuta empresário, é óbvio que eu vendo isso, mas eu sou muito claro, porque quando eu estou atendendo o cara, eu falo sobre isso com ele. Falo, tem que ver as outras questões, não é isso aqui que vai fazer milagre, não, tá? Se a pessoa tiver com alguma dor específica, talvez essa sessão de recovery faça até mais sentido. Agora, pensando em prevenção, não faz tanto sentido como essas outras coisas que eu comentei.
Isso aí é importante porque, de fato, virou uma indústria. Os influenciadores, né, das mídias sociais fizeram isso também entrar numa potência uma abrangência de mercado gigantesca, né? Então, o mercado está trazendo uma enxurrada de recursos. Foi importante também o Vinícius falar, né, que ele auxilia, mas os outros elementos são muito mais importantes. Então, de nada adianta você ter uma bota de 30 mil, né, se você está se alimentando mal, se você está dormindo mal, se o trabalho também está consumindo, né, ali tua qualidade de vida. Então, assim, é bom refletir para fazer um investimento no lugar certo. Eu acho que um outro tema que acaba permeando nossas áreas, vale a gente falar, é sobre a questão do procedimento cirúrgico, né? A gente participa de muitos congressos, inclusive até de medicina, deixando claro que a gente tem nada contra médico, não. Inclusive, o último convidado foi um médico parceiro nosso. A gente tem uma restrição com profissionais ruins, isso tem em todas as áreas. E a gente sabe que tem um mercado da cirurgia que ele é gigante, né? O vídeo aí é que os congressos de medicina são patrocinados desde farmacêuticas até as marcas de equipamento. O pessoal não sabe, mas tem médico que viaja o mundo inteiro financiado por farmacêutica e empresas... A máfia das próteses é uma coisa mais fantástica. Exatamente. É fantástico. Exatamente. E aí eu acho interessante falar principalmente dos pré-requisitos para cirurgia, porque se você for analisar as evidências em várias lesões, pegar o ombro, por exemplo, existe aquelas cirurgias de placebo, né? Que é a artroscopia fake e a cirurgia. A gente sabe que no final de 12, 24 meses, a resposta do paciente é igual para quem fez cirurgia e para quem não fez. Sim. Então acho que vale você falar da sua realidade de vivência, de situações que a cirurgia foi indicada e deu super errado, e dos casos que a equipe decidiu convencer o paciente a não operar e ele ficou super bem também nesse sentido. Fazer o conservador, no caso. Fazer a educação, né? E o conservador. Cara, ó, a primeira... Já vieram 2 casos aqui que eu lembrei. Primeiro, um paciente com instabilidade de ombro. Escalador, teve uma luxação completa. Toda vez que você... Para ter a tomada de decisão se vai ser o tratamento conservador ou cirúrgico, no caso da instabilidade, uma das coisas é quantos episódios esse cara teve, ou ao longo da vida ou no último ano. Esse cara tinha tido um episódio, ele já tinha, acho que 43 anos, ou seja, não é um cara mais tão jovem, já tem um aspecto de rigidez maior articular, inclusive, né, a maturação musculoesquelética pronta. E aí, ele falou, Vinícius, eu vim aqui, cara, para fazer o pré-operatório com você. Tá? Pra eu já operar. Porque, cara, eu não quero ter outra luxação. Imagina escalando luxar. Eu falei, realmente faz sentido. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, ó. Você teve uma luxação. A gente vai fazer o tratamento conservador, tá? Talvez, no final, pode ser que você esteja tão bem que você nem queira operar. Resumidamente, foi isso que aconteceu, tá? No final das contas, ele já estava tão bem e a gente começou a combinar escaladas graduais, ou seja, ele fazendo com menos complexidade para depois fazer coisas com mais complexidade, com mais verticalismo, inclusive. E aí, cara, foi bem. Essa foi a reabilitação dele. Então, nem sempre, inclusive o que o médico acha que vai acontecer, se você passa por um tratamento conservador adequado, às vezes é o suficiente. Tá? Esse é um caso. Outro caso foi uma paciente. Ela gosta muito do médico dela, um cara bem old school, cirurgião mesmo, tá? Cirurgião de joelho. Porque nem todo médico é bom clínico e cirurgião. Às vezes o cara é muito bom cirurgião, mas é péssimo clinicamente. É difícil encontrar o cara que seja bom nos dois, ou seja, o cara consegue realmente deixar de lado o conflito de interesse, de operar e ganhar grana, e são poucos. Graças a Deus eu conheço alguns aqui no Rio, tá? Mas o cara ter boa capacidade de avaliação clínica e falar, vai fazer fisioterapia. Seu caso não é cirúrgico, não vou te operar. Então, são poucos que fazem isso. Mas nesse caso, essa paciente, eu nem conheço o médico, ela só falou, já entendi o cenário. Ela fez uma meniscectomia. Paciente com 55 anos de idade. Gostava de correr, fez uma meniscectomia de um joelho. Veio, fez a reabilitação comigo, voltou a correr. Tudo bem, foi bem. Passaram 6 meses, o outro joelho começou a incomodar. Interlinha, tal, uma sobrecarga em compartimento medial. Ela já tinha um varozinho de joelho. Aí eu falei, ó, vamos fazer fisioterapia. Ai, Vinícius, mas eu fui no médico, ele falou pra gente operar. Ou seja, ela ficou tão enviesada que aquela primeira deu certo. Virou o primeiro recurso e dela. Ela foi e operou outro joelho. Aí, meu irmão, é uma lesão degenerativa de menisco.
não se opera, tem que tentar o conservador até... Tenta uma, tenta duas, tenta 3 vezes. Se 3 vezes não deu certo, aí talvez você pense em operar. Ou sutura ainda, né? Aí eu não sei se tinha qualidade pra isso, mas aí o cara já arrancou um pedaço do menisco. Aí a reabilitação foi horrível. Não evoluía, dor. Demorou, sei lá, 6 meses pra voltar a correr. Hoje em dia eu sei que ela tá correndo, mas volume baixo, sabe? Faz intervalo, corre 1 quilômetro, anda 1, corre 2 quilômetros. Fica mais pra mesma pessoa. É isso. Muito mal indicada a cirurgia. Então... Não, eu acho interessante porque na comunicação a cirurgia é sempre simples. Porque existem duas coisas que não são É comunicadas, fácil né? convencer o paciente que ele tem que operar. O cara que é primeiro, leigo, é fácil. Quando se fala em taxa de Quando você fala que vai resolver a dor, cara. Não, quando se fala em taxa de sucesso, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a taxa de sucesso do procedimento. Outra coisa é a taxa de sucesso da reabilitação, que não é conversada com o paciente. E o procedimento pode ter sido maravilhoso. Você precisa explicar os riscos, cara. Exatamente. Assisti uma live ontem de um médico chamado Dr. Mauro Choi. O cara é muito bom. Um cirurgião de ombro de São Paulo. O cara é muito bom mesmo. Recomendo que todo mundo siga. Ele foi enfático nisso, cara. Ele falou, toda vez que você vai fazer determinado procedimento, cirúrgico ou não, você precisa explicar para a pessoa quais são os riscos, quais são os benefícios. Ou seja, existe uma probabilidade, pelo menos aproximada, de melhora? Beleza. Mas também tem o risco de você ter alguma sequela, de você ter uma piora. E se você não quiser passar essa informação, que você já filtre antes de chegar com essa informação para o paciente. Não oferece a cirurgia, então, se tem mais risco do que benefício. E nesse quadro de uma lesão degenerativa de menisco, cara, tem mais risco que benefício. E não é coisa da sua cabeça, não, que tá lá, já tá lá, tá publicado. E até do revista ponto de vista boa. financeiro, cara, não faz sentido, porque, digamos que você faça um procedimento ali que envolva 6, 7 meses de tratamento conservador, o cara vai investir nisso. Mas se ele fizer cirurgia, ele vai ter que fazer o pós-operatório na fisioterapia do mesmo jeito. Ele vai gastar 2 vezes, Exato. mas é aquela questão da ansiedade da sociedade, né? E o problema também é que a cirurgia, para alguns cirurgiões, virou uma linha de produção, né, cara? Então o cara tá num fluxo tão grande de cirurgia que para ele aquilo ali já se tornou algo normal, ele segue um fluxo e aí ele nem perde tempo. Ah, não, tem que operar, acabou, vambora. E aí depois mais um, vai colocando um atrás do outro. Então. E tem um professor meu que falou uma vez num congresso assim, muito engraçado, que ele falou, a gente como fisioterapeuta, quando o médico fala que tem que operar e o paciente chega para fazer a físio, você tem sucesso na reabilitação, o paciente tinha que pagar para você o que ele ia pagar na cirurgia. Concordo. Porque você não teve as sequelas e os riscos pós-operatórios que você fez tratamento conservador, teve sucesso, deixou o cara bom. Ele tinha que pagar. Pô, isso sem contar a infecção hospitalar, né, cara? Exatamente. A gente não tá nem falando sobre isso, mas ainda tem essa questão que não é discutida com... Pô, anestesia, cara, tá maluco. Pô, eu sou suspeito de falar que o meu tá recente, então... Não, mas assim, eu acho legal a gente conversar mas sobre isso. Mas eu fiz o que precisava, tá? Antes que... Não, porque faz parte da educação do paciente, né? E acaba que... Não tem como a gente debater sobre isso, mas a medicina é milenar, né? Então, para a sociedade, a perspectiva do peso da palavra é muito maior. Mas o nosso trabalho é fazer o que a gente está fazendo aqui. Exato. Que é esclarecer as pessoas com evidência em relação a isso. E só para fechar o tema, pelo menos vários congressos de ortopedia que a gente participou, cara, eu acho um absurdo, principalmente até em estudos, os critérios que são utilizados para determinar a cirurgia com base em número de sessões de fisioterapia. Isso você vê na apresentação do médico, que se vê em alguns estudos. O paciente fez 18 sessões de fisioterapia. Não houve melhora no quadro? Cirurgia. Sim, fez o quê em 18 dias? Que critério maravilhoso. Números cabalísticos. Fez o quê em, sei lá, 20 sessões de fisioterapia. Se foi físio de plano, então, meu Deus do céu. Fez 60. Fez 60 sessões, tá? Quantidade não é sinônimo de qualidade. E outra coisa, né? Às vezes o Gabriel com 10 sessões vai responder de uma forma, o Vinícius com 18 vai responder de outra. Então, eu também entendo que é difícil determinar, talvez, né, a quantidade para ser um crivo para indicar a cirurgia ou não. O prognóstico geralmente é em relação a tempo aproximado. O número de sessões é muito difícil. É muito louco, o que eu costumo falar para os pacientes é que eu no início, isso depende de cada caso, tá? Mas eu costumo ir reduzindo, fazendo desmame gradual da física. Você vai começar fazendo 3 ou 2 vezes por semana. Dependendo da sua evolução com tanto tempo, a gente diminui ou não para 1 vez por semana, ou a cada 15 dias você voltar aqui para eu dar alguma orientação específica. Mas é o que eu costumo dizer. E como a gente está aqui num lugar que a gente quer que a informação chegue, isso é importante falar.
solicito 10 sessões de fisioterapia, que é o que o médico faz, isso geralmente acontece por conta do pagamento dos planos de saúde. Os planos pagam a cada 10 sessões. Isso não significa que você vai ficar bom com 10. Você pode ficar bom com 4, com 7, com 18, com 25, com 38. Vai depender do seu quadro. O problema é solicito 10 sessões de fisioterapia para todos os pacientes, todas as lesões. Aí o cara vai renovando o pacote de 10. Mas na grande maioria das vezes, tem médico que fala assim, vai lá e faz 10 sessões. Depois você volta aqui. Tipo, 10 foi as 10 teu sessões e problema. acabou. Então, Mas é esse o ponto, né? O critério do crivo pra mudar o prognóstico da intervenção. é isso. Pô, a gente tá em 2025, cara. Tem acesso a PubMed. É inacreditável. Não dá pra ficar. E assim, pelo menos o nosso cliente já tem uma percepção mais, digamos, sensível em relação ao acesso à informação. Então, até meus alunos, quando vão no médico, eles pesquisam. Vai no PubMed, mandam os artigos. E geralmente, quando o aluno me pergunta alguma coisa relacionada, eu faço uma revisão breve, uma base de pesquisa, mando pra ele ali um resuminho simples de entender e explico. Porque essa é a arma que a gente tem, Sim. que é o conhecimento. E, cara, o poder da comunicação, né? Talvez a gente esteja aqui em outro patamar porque a gente tá dentro da área acadêmica. A gente tá numa Falando bolha, cara. Eu falo muito isso. A gente tá Falando numa para bolha. pessoas. E quando você fala para pessoas, você começa a se desenvolver como pessoa. A sua oratória fica melhor. E para você, por mais básica que seja a informação que você vai passar para o seu cliente ou para o seu paciente, ela começa a ter um fundo de verdade maior porque você explica de maneira mais clara e fala melhor. Então eu costumo dizer isso para os fisioterapeutas da clínica. Tem a possibilidade de dar alguma palestra em alguma liga acadêmica? Vá. Não porque você quer se tornar professor, mas para você se tornar um fisioterapeuta melhor. Você vai convencer melhor, a sua aliança terapêutica vai ser mais estreitada e ganhar força desde o primeiro momento porque você se comunica melhor. Então a comunicação, cara, Sem dúvida. é Convence. chave para você ter sucesso, né, cara? E a vanguarda da evidenciar. Você pega várias lesões, qualquer cenário de guideline, vem lá, educação do paciente. Exato. Educação do paciente, comunicação, educação Exato. do paciente. É isso, é isso. Vamos lá, a gente tá quase na reta final aqui, antes que o Vinícius saia pela porta. Mas... É o último tópico agora. Exatamente. Vinícius, como foi falado aqui, né, ao longo dessa conversa, você tem uma vivência prática muito rica, uma vivência acadêmica também bem interessante e tem experiência, né? Não que você seja, né, uma pessoa com idade avançada, mas tem experiência. Quilômetros. Tem quilômetros de rodagem aí. Putz, bastante até. Então, acho que é uma mensagem que fica aqui para os fisioterapeutas que estão assistindo. E também acho que vai muito também para o educador físico, profissional de educação física. Quais são as lacunas, né, que você enxerga hoje na formação do fisioterapeuta? Você também é coordenador de uma pós-graduação em fisioterapia. Graças a você, eu já falei isso. E qual é a lacuna que você enxerga na formação do fisioterapeuta e quais são os mercados, se existe, né, em crescimento na fisioterapia? Então, assim, se você fosse falar para um fisioterapeuta que está para um graduando, né, que está no processo de formação, ou para um formado que está ali, né, no mercado, assim, caramba, o que eu faço, para onde eu vou? O que você deixaria aí de mensagem? Eu acho que a mais importante é, primeiro, se cerque de bons profissionais desde o momento da graduação. Então, na fisioterapia, o que eu enxergo é tentar fazer estágio numa clínica que seja legal, eu acho que é o mais importante. Por quê? Porque os profissionais que você vai ter contato e vai ter acesso, eles vão te ajudar a direcionar qual o melhor caminho. Eles vão encurtar o caminho do sucesso, vamos dizer assim. Falando talvez qual curso você tem que fazer, o que ele está vendo que você tem mais dificuldade e assim você ir lá e tentar tampar essa lacuna. No caso da fisioterapia, traumato-ortopédica, eu sou muito enfático em um curso específico que precisa ser feito, que é para quem é fisioterapeuta, tá? Fisioterapeuta que quer trabalhar com fisioterapia traumato-ortopédica ou esporte precisa fazer o curso de Mulligan. Tem que fazer, tá? O curso de Mulligan, que é um curso de técnica, terapia manual, o Palmiro Torriere, um fisioterapeuta aí de vanguarda, famosíssimo no Rio, é o cara que ministra, inclusive, na maioria dos lugares, precisa fazer esse curso. Tirando isso, cara, de técnica, existem outros cursos de técnicas que também são legais, mas esse pra mim eu boto como primeiro, tá? Number one, assim. Existem outros, técnica de Maitland, alguma técnica de manipulação articular, né? Um curso de Quiro, eu acho legal também. Mas, cara, primeiro, você ir a congressos, pelo menos 2 congressos no ano, tá? Eu acho que é fundamental
Primeiro, para você absorver conhecimentos de qualidade. Segundo, você fazer network, tá? Você precisa conhecer gente, tá? Seja para você ter indicação de paciente, seja para você ter indicação de um próximo emprego, tá? E fazer curso de PBE, cara. Você precisa saber buscar artigo, você precisa saber estudar, você precisa saber ler. Hoje em dia a informação tá aí, você bota lá no PubMed, mas a maneira como você vai colocar e o filtro que vai aparecer ali não vão ditar se você tá lendo uma coisa boa ou ruim. Então você precisa aprender isso. Não é porque o artigo tá lá que ele é bom, né? Exatamente. Então, assim, tem uma pancada de revista chinesa lá. Uma pancada. E você encontra evidência praticamente para tudo. Pro sim ou pro não. Ozônio funciona para dor lombar? Eu te garanto que se você for lá, você vai encontrar referência que o ozônio funciona para dor lombar. Agora, o que você tá lendo é bom ou é ruim? Então você precisa saber filtrar isso para ter informação de qualidade. Então fazer curso de PBE. Tem cursos de online, tem o Léo Costa, Sim, tem o D'Angelo que fala muito. Então, assim, saber ler artigo eu acho que é extremamente importante. Mas eu acho que botando como pirâmide é, primeiro, estar cercado de profissionais bons, talvez fazer estágio numa clínica legal seria isso. A outra coisa, ir a congresso para ter acesso à informação, congressos que sejam Sim. razoavelmente bons, por favor, tá? Técnico de terapia manual Mulligan, sem sombra de dúvida, e saber ler artigo. Eu acho que talvez seriam essas as principais dicas. Eu poderia dar várias outras, mas essas são as principais. E mercado em crescimento, o que você acha para a pessoa que está fazendo graduação em fisioterapia? O mercado de traumato tá em crescimento ou você enxerga, por mais que você não faça parte de um outro mercado que existe? O que você... Eu realmente não sei em relação aos outros, mas eu já tenho ouvido, cara, há muitos anos que a fisioterapia ela tem uma tendência de crescimento grande. Talvez um dos motivos seja o que você acabou de falar. Talvez a população tenha encontrado que para ela ser longeva, ela precisa fazer atividade física. Sim. E fazer atividade física machuca também. Sim. Então esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é, o paciente a pessoa que é sedentária, ela não está isenta de sentir dor. Pelo contrário. Ela vai te procurar por algum motivo. Sim. Só dá ter ficado sentado vendo Netflix o dia inteiro. Então a gente tem os dois extremos, o cara que se cuida e faz muita coisa e o cara que não faz nada, eles vão ter dor em algum momento. E vão caminhar para o mesmo ponto. Exatamente. Então elas... E aí, assim, eu acho que realmente tem uma tendência de crescimento, porque eu acho que a procura por faculdade de fisioterapia, ela tem diminuído, inclusive. Tá? Ela tem diminuído. E tem paciente para todo mundo. Tem paciente para todo mundo. Basta você se diferenciar. E não precisa fazer muito não para se diferenciar. Infelizmente, essa é uma realidade que nós compartilhamos. Infelizmente. Né? Ser acima da média não precisa de um esforço absurdo, não. Sim. Mas se você se dedicar um pouquinho mais, pode ter certeza que o sucesso é garantido, assim, sabe? É correr atrás, batalhar, estudar, ter humildade e saber que o que você está fazendo hoje, daqui a 5 anos, pode não ser a melhor coisa para o seu paciente. Então, por isso que eu acho que faz sentido todo mundo fazer um mestrado, né, cara? Por conta disso. Para você ter realmente essa humildade. É desafiador, mas é importante. Eu acho que a gente, não é ser nostálgico não, mas a gente viveu isso, né? A gente é de uma geração que tinha que fazer a prova para entrar em estágio. Tinha que fazer processo seletivo para ser aprovado em estágio. Então, fantástico. assim, hoje o acesso ele Sou é muito de uma mais época que eu tinha que pagar, né, para estagiar. Eu também. Fora isso. É coisa de maluco. E não é que seja a melhor prática, mas o sarrafo de acesso a um ambiente de qualidade era muito mais alto. E hoje isso caiu muito. Então, a necessidade de evolução é a parte muito mais do interesse do profissional, do estudante, do que do próprio mercado. Sim. A gente era forçado pelo mercado, é diferente. E agora já é uma geração que encontra o mercado com capital financeiro maior disponível para isso. E o sarrafo de exigência é baixo, por enquanto, pelo menos. Né? Porque o mercado está aquecido demais, né? Então todo mundo tem acesso a situações, oportunidade. Né? O mercado hoje ele gera muito mais oportunidade, independente do nível de qualidade do profissional. Isso aí, para mim, é bem claro. Né? Mas isso não sugere que o profissional não necessite de capacitação para entregar algo de qualidade. Pô. Até porque o acesso está aí para todo mundo, inclusive para o cliente. Exato. Então, eu acho que hoje, cara, o Vini também falou isso no início ali, né? Muita informação. A gente tem uma obesidade de informação, né? Então, é importante fazer esse tipo de curso como PBE para você ter um filtro, né? Um crivo ali na hora de uma curadoria adequada.
Então, vou até fazer um jabá aqui. A gente hoje tem, não para fisioterapeuta, mas para educador físico, né? Uma revista digital gratuita que a gente disponibiliza mensalmente, artigos revisados, traduzidos em português. Então, mais uma intenção nossa de levar democracia de conhecimento. Até sugiro que você faça com os fisioterapeutas também, vai dar um mega trabalho, mas é algo bem interessante. Então, Vini... Chegou a hora dos presentes. Chegou a hora dos presentes, Que então, isso. pô, aqui o nosso livro, Que isso. presenteado. Que maneiro. A canequinha também do Instituto, E tá? a camisa Que da nossa isso. certificação E a camisa da nossa avaliação. certificação. Pô, que maneiro. Muito obrigado. Então, tá aí. Show de bola. Gostaria muito... Ó, tá lá, gostei, ó. Ó. Show de bola. Gostaria muito, Vini, de agradecer, cara. Eu sei que, pô, eu vejo lá na clínica, né, tua agenda é lotada. Pô, o Vini voltou de férias ontem. Ontem, quando ele me mandou mensagem, eu não tinha aberto ainda. Eu falei, pô, o cara tá voltando de férias, vai desmarcar. Não, mas, pô... Cara, muito obrigado mesmo pela sua contribuição, não somente a participação. Tenho certeza que tudo que foi falado aqui vai chegar aí... uma centena, dezenas de profissionais que, às vezes, o nosso bate-papo aqui é tão informal, mas muda a vida de muitas pessoas. Tá? Não é falsa demagogia, mas eu recebo muitas mensagens enquanto pessoas na rua e falam, caramba, cara, o podcast de vocês faz muito sentido, pô, abriu meus horizontes, refleti sobre algumas coisas. Então, cara, primeiro, parabéns pelo profissional e pela pessoa que você é. Né? Aqui a gente não traz só a pessoa pelo que ela é profissionalmente, mas também pelo caráter e pelos valores. A gente aqui não está com ideia de trazer só pelo nome que tem, é pelo que a pessoa é de fato. Então, cara, parabéns pelo que você é, parabéns também pela clínica e por todos os profissionais que trabalham lá. Vocês são, pô, incríveis. Tenho o prazer de estar sendo atendido lá. Espero sair o mais breve possível. Mas eu acho que profissionais como você trazem, né, uma energia, né, uma força muito grande. E tenho também certeza que os pacientes só relatam sucesso. Né? Então, cara, parabéns mesmo. E, pô, obrigado aí pela participação. Só restou pra ele chorar agora, cara, porque hoje... Né? Porra! Tô tentando um desconto. Vai falar. Vou ganhar um pacote de 10 agora. Pô. Cara, assim, é muito maneiro receber uma homenagem como essa, né, cara? Eu fico muito feliz mesmo. Então, obrigado por vocês terem me chamado, é a primeira coisa. A segunda, eu realmente sou muito orgulhoso da minha trajetória, inclusive, e eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pela fisioterapia. Eu, graças a Deus, acertei, assim, né? Tem muita gente que faz a faculdade, às vezes, quando vai encarar o mercado de trabalho, vê a diferença e não se... Virou uma pena de morte na faculdade. Exato. Então, assim, eu sou um cara sortudo e eu queria parabenizar vocês de verdade, cara, porque profissionais bons, cara, precisam fazer com que informação boa chegue às pessoas. E essa ideia de vocês aqui de ter esse podcast é para isso, né? É para fazer com que mais profissionais e pessoas que não são realmente da área da saúde ou da área da educação física tenham acesso a essas informações. Então, parabéns e parabéns também pela trajetória profissional de vocês, que muitas pessoas se espelhem em vocês para poder atingir o sucesso na carreira profissional delas e também na carreira pessoal, né? Caráter é uma coisa que a gente não vê em todo mundo. É duro. Por isso a gente tem 3 critérios de exclusão aqui, né? Não ser sete, não ser fanfarrão. Eu sou um pouquinho, mas tá tudo bem, eu Não, sou educado. Pô, e ser uma pessoa acessível, cara, porque é o que você falou, você tá conversando com a gente, mas a gente gosta de pessoas que têm acesso com alunos e por aí vai. Isso aí... A gente falou, pô, a gente chegou, ficou um dia com o Coburn, cara, que é uma das maiores referências de biomecânica do mundo, mandando um e-mail. Por que isso tem que ser algo raro? Eu acho que a mensagem é sobre isso. Basicamente isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Vocês já chegaram até o final, então basta se inscrever no canal, dar o like, compartilhar aí os cortes. A gente, principalmente no Instagram e no TikTok, o pessoal compartilha com frequência. Agradecer o Vini mais uma vez. Não esqueça de seguir lá no Instagram também, @podcast3de10. É importante Clínica pra do gente. Vini também, né? Também, @Vinci Fisioterapia. boa. Isso. Sigam lá e também, pode recomendar. Tudo bem que a agenda deles está mais cheia do que... Mas continue recomendando lá para a clínica. Recomende, que, por favor. certeza de sucesso. Galera, obrigado pela audiência.
E fiquem ligados que agora a gente vai voltar com força total nos próximos episódios. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu!